Olá, boa noite. Entrando agora na nossa live e o tema é: será que liberação miofascial funciona? Então vamos aguardar o pessoal ir entrando para falar hoje com uma convidada super especial, que é a Dani Eberle, que é fisioterapeuta, e assim que ela entrar, ela vai falar um pouco mais sobre o currículo dela para nós. Oi, Si. Oi, Matheus. Vamos só aguardar o pessoal ir chegando aos pouquinhos para a gente começar o nosso assunto de hoje, que é a nossa queridinha liberação miofascial, a minha pelo menos, né? Quem está entrando com certeza também tem um interesse por esse tema. Oi, Dani! Ó, a nossa convidada já chegou. Vamos só esperar mais uns minutinhos para o resto do pessoal. Oi, Ana! Boa noite! Que bom vê-los aqui hoje com a gente. Para falar desse assunto que para mim sempre é muito especial. Dani já entrou. Agora, Dani, deve abrir uma janela para ti que tu vai clicar em solicitar para tu entrar na live para a gente poder começar a conversar. Vê se abriu uma janela aí. Se quiser, vai falando comigo também pelo WhatsApp que eu vou te orientando para conseguir entrar e dar tudo certo. Já que tecnologia, né, gente, não é uma coisa assim que o pessoal da área da saúde domine muito. É sempre um grande desafio para nós, né? Então a gente vai circulando e se ajudando para fazer as coisas funcionarem. Bem-vindos aí quem está chegando. A gente só está se organizando para nossa convidada conseguir entrar e para a gente começar esse super bate-papo, que é liberação miofascial funciona? E aí, né, gente, eu me dei conta do seguinte, eu fico às vezes aqui mais de hora falando sobre isso, dizendo quanto ela funciona, do quanto mudou minha vida e a vida das pessoas, né? E aí talvez as pessoas fiquem pensando assim, tá, mas é que ela dá curso sobre isso também, né? Como é que ela vai falar algo diferente? Por isso que eu resolvi convidar a Dani, né, para vir e falar, dar o relato dela, né, sobre como está sendo a experiência dela com a liberação miofascial. Ó, a Dani vai entrar. Muito bem, Dani. Já deve aparecer aqui na tela para nós. Hello! Oi! Os desafios da tecnologia, né? Sempre. Muito bem, que bom que deu tudo certo. Eu tava aqui já conversando com eles, né? Tá dando um pouco de eco, eu não sei se é aí no teu áudio, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Tá bem conectado o teu fone? Não. É porque eu tô ouvindo a minha própria voz. Deixa eu ver. Melhor agora? Sim, bem melhor. Aham. O áudio tá super bom. Como é que tá pra vocês aí, pessoal? O áudio? Vou regular um pouquinho que tá cortando a minha cabeça aqui também. Cabeças cortadas. Aí, ótimo. Então eu tava falando pra eles, eu não sei se tu chegou a ouvir, Dani, que eu me dei conta que eu ficava bastante tempo falando sobre a liberação e tal, né? E falando da minha experiência. E aí alguns poderiam estar pensando, ah, mas é que ela dá curso sobre isso, né? Então como é que ela vai falar algo diferente se, né, ela também vende, né, um produto que é a liberação miofascial. E aí a gente teve a ideia de te convidar, né, que tu passou por 2 cursos comigo, que foi a liberação miofascial integrativa nos trilhos anatômicos e depois o avaliação postural nos trilhos anatômicos, para tu dar o teu relato, né? E aí eu separei algumas questões aqui para a gente abordar hoje durante a noite,
Então eu quero te dizer que eu tô bem feliz de tu estar aqui, né? Antes de mais nada, te agradecer pela tua presença e disposição para a gente fazer esse bate-papo. E que tu conte um pouquinho sobre o teu currículo, quem tu é, o que que tu faz, com o que que tu trabalha. Tá bem? Tá bem. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Eu me senti muito lisonjeada, né, por estar aqui. É com prazer que eu vou falar desse trabalho, né? Eu penso que foram dois grandes marcos que eu tive na minha vida profissional. O primeiro foi a formação de Pilates, a última formação de Pilates que eu fiz, que foi pela Físio Pilates, né? E o segundo grande marco foram os teus cursos. Na formação da Físio Pilates, eu fui ensinada a tratar a dor, a tratar os desvios posturais utilizando movimentos, exercícios do Pilates. E nos teus cursos, eu fui ensinada a tratar dessas dores e dessas disfunções utilizando as mãos e o toque. Então, as duas coisas se complementaram super bem. E eu não me vejo mais sem os teus cursos hoje, na minha vida profissional. Fizeram muita diferença para mim. Olha, gente, só para falar para vocês, legal saber disso, e para falar para o pessoal, assim, que a gente não combinou, né? Eu não sabia o que que tu ia falar e tu pode falar, né? Eu te dei mais ou menos um roteiro, assim, do que eu pensava, mas eu não sabia quais seriam as respostas, né? Eu vim de coração aberto para ela dar o depoimento real dela sobre como isso vem acontecendo na vida dela, e é muito bom saber disso, com certeza. É muito bom. E o que mais que tu tem? Tu tem, então, a formação da físio, eu vi que tu tem ali o LPF, que tu trabalha também com palmilhas, né, Dani? Isso. Então, eu estou formada há 16 anos, eu fiz vários cursos de Pilates, né, no decorrer desses anos, mas o grande diferencial realmente foi o último que eu fiz, eu concluí ele em 2018, que fez a grande diferença mesmo profissional, né? E antes disso, eu fiz 2 cursos de posturologia, né? O primeiro com a Podale, depois com o Bricot, com o método francês do Bricot. Então, eu trabalho também com as palmilhas posturais. Então, sempre que eu consigo, eu alio essas técnicas, né? Quando eu vejo que é necessário, eu encaminho para uma, né? Eu faço uma, faço outra. A gente trabalha aqui em 2 instrutoras de Pilates, então a Paula Bonato me ajuda bastante. Enfim, eu fui procurar os teus cursos, Andréia, porque eu sentia que a questão do toque, a questão manual estava muito restrita no meu dia a dia. Eu tinha um pouco de insegurança quando eu tocava nas pessoas, porque eu não sabia se eu estava indo rápido demais, lento demais, com muita pressão, com pouca pressão. Eu tinha medo de deixar elas com mais dor do que elas vieram. Então, eu fui atrás de algum recurso bem manual mesmo. Porque a posturologia, né, a gente mantém uma certa distância do paciente. No Pilates, a gente faz os toques corretivos, mas não é nada específico no alívio daquela dor, né? Sim. E quando eu cliquei numa postagem tua do Facebook, que eu vi que tu tinha a mesma formação do Pilates que eu tive, né, da Físio Pilates, então eu achei que os nossos conhecimentos, de repente, iam se interagir melhor do que com uma pessoa que não tivesse esse conhecimento do Pilates, né? Então, eu fiz o primeiro curso, eu já me identifiquei logo com a questão da técnica, com a questão da mão na massa mesmo, né? Porque o primeiro curso é bem mão na massa, né? Um colega praticando no outro, né? Bem legal. Então, logo... E nada como sentir no próprio corpo, né, Dani? Como é que é esse toque? Como é que é? Dói, não dói? O que que é dor, afinal, né? Como lidar com isso também, eu acho que é uma questão bem importante, né? Até porque os próprios pacientes, quando recebem a liberação miofascial, eles dizem assim, tu faz assim comigo porque tu não sabe como dói.
E aí eu digo para eles, não, eu sei como dói, porque eu também fui cobaia. Então eu Eu sei também como é. passei, é. Eu também passei por isso. Então Aham. é interessante que a gente saiba, né, como é que funciona, como é que é, o que que a pessoa está sentindo. Então, no primeiro curso eu me identifiquei muito bem com a mão na massa, né, com a técnica propriamente dita. E daí tu comentou com a gente que seria muito interessante a gente fazer a avaliação postural e colocar essas técnicas depois de ter feito a avaliação postural, no sentido de soltar aqueles trilhos que estão presos e de ativar mais aqueles trilhos que estão presos longos, né? Daí poderia Sim. ser com o Pilates. E aí eu fui para o segundo curso e foi mais interessante ainda e muito desafiador, porque é muito a questão de treinar o olho, de ver o detalhezinho, né? Que se a gente de repente não olha na foto e olha na pessoa só, fora da foto, a gente acaba não vendo. Então, um desafio também foi a questão da tecnologia, né? De colocar Sim. as fotos no computador, de passar as linhas, de fazer a historinha da avaliação. Então, o segundo curso para mim foi bem desafiador nesse sentido, mas fechou com chave de ouro aquele conhecimento que a gente teve no primeiro. Ele dá um norte, Mas né? isso deu um norte. Mas desde o primeiro curso, Deia, eu já saí aplicando no dia seguinte do curso, Ah, era isso que eu eu já queria te saí aplicando. perguntar. Como é que foi para ti? Né? Ok. Como é que foi na segunda-feira para ti? Como é que foi inserir isso na tua rotina, né, junto com o Pilates? Como é que tu, né, entrou, mergulhou nessa liberação? Então, já na segunda-feira, quando algum aluno vinha com dor, eu já liberava. Uhum. Principalmente depois, né, no final da aula, eu já soltava. Então, eu trabalhava um pouco de mobilidade daquela região e no final, para ele sair o mais próximo possível de 100%, de zero de dor, eu acabei já praticando nos próprios alunos no final da aula, quando eles vinham com dor, né? E Uhum. aí, no decorrer desse tempo, aconteceu também dos alunos chegarem com uma dor em que o movimento piorava a dor. Aí eu comecei a soltar no início da sessão. Né? Eu Uhum. não começava já com os exercícios. Então eu liberava primeiro, depois, conforme aliviava a dor, eu trazia para os exercícios. Claro que de uma forma muito mais suave, Uhum. né? Do que se a dor estivesse menor. Então eu fui jogando dessa forma nos próprios atendimentos. Aí o que Sim. aconteceu é que alguns alunos gostaram tanto da parte da liberação que eles acabaram pedindo uma hora, uma sessão só de liberação. E aí Sim, eu comecei a claro. migrar alguns alunos, né? Migrar não digo, mas de levar esses próprios alunos também para sessões puramente de liberação. Então eles Uhum. mantinham o Pilates e iam também para a liberação. E conforme as coisas foram acontecendo, algumas pessoas ouviam falar dos próprios alunos do Pilates que estavam recebendo a liberação, ouviam falar que aquilo funcionava, e mesmo Uhum. sem eles conhecerem o meu trabalho e a clínica aqui, eles já ligavam para a gente, aqui para mim, e marcavam a Sim. sessão só de liberação. E aí as coisas Uhum. foram acontecendo. Sim. Acontecia também das pessoas marcarem a posturologia, interessadas na palmilha, né? E independente de realmente ter indicação ou não de palmilha, dependendo do caso, eu dizia que seria interessante fazer a liberação. Sim. Na avaliação, né? Eu já via que tinha algumas coisas que estavam precisando soltar, enfim. Então Uhum. aconteceu de uma área se interligar com outra, né? Sim. A posturologia, a liberação, o pilates, enfim, das coisas se conectarem e fluírem de uma forma bem legal. Que legal. E uma questão também importante, assim, tu conseguiu então agregar bem, né, na tua prática. E o que que tu percebeu, assim, que tu ganhou com isso em termos de resultados com os teus pacientes?
Assim, Muito. relata alguns casos assim que tenham sido mais marcantes para ti, assim, em termos de, nossa, realmente isso fez uma baita diferença para essa pessoa. E quais diferenças foram? Eu acho que o caso que eu tive mais resultado foi de uma senhora. Ela, na época, estava com 69 anos, eu acho, e ela vinha com um quadro de bursite e tendinite nos dois quadris, a lombar também com hérnia de disco, com desgaste, enfim, lombalgia constante. Isso já há muitos anos ela vinha com essas dores, né? Que idade ela Na tinha? Ela avaliação, tem. agora ela está com 71, É, isso é 71 anos. importante, bem importante. Às vezes as pessoas acham assim, É, ah, é porque eu já tô velha, ou até o próprio profissional, né, não faz tanta questão de investir, porque já está estruturado, não tem mais o que a gente fazer, né? E a gente trabalhando com os cabos miofaciais e com esse conhecimento sobre a tensegridade, que é o assunto da live da semana que vem, né? Compreendendo que quem dá a direção para as estruturas ósseas são os cabos miofasciais, a gente, né, ainda consegue promover muita mudança independente da idade. É bem legal. sim, Eu também sim, vejo muito ela. isso. Uhum. Aham, eu trouxe ela para o Pilates, então ela começou a fazer Pilates 2 vezes por semana e liberação miofascial 1 vez por semana. E em questão de 3 meses, ela já não estava mais mancando, porque a marcha dela estava terrível. Ela já estava com muita dor. Ela dizia que ia para uma cadeira de roda daqui a pouco, porque ela não conseguia mais caminhar. Estava bem complicado. Sim. E aí eu expliquei para ela, eu mostrei as alterações dela. Ela estava com os pés completamente valgos, ela tinha o joelho completamente valgo. Uhum. Então, né, com o Pilates a gente começou a ativar algumas coisas, na liberação eu comecei a soltar outras. E hoje ela está praticamente zerada de dor. Ela ainda tem um pouquinho de uma lombalgia, mas como é uma coisa de décadas que ela tem, né? Uhum. Talvez a gente ainda tenha que trabalhar mais, fortalecer mais, né? Mas ela está super feliz, está praticamente com nada de dor. E ela diz que foram as liberações. Ela disse, E, na primeira sessão que eu fiz nela, ela desceu da maca e ela disse, nossa, foi o que eu fiz até hoje foi o que mais ajudou. E ela já tinha tentado hidroterapia, ela ficou anos na hidro, ela fez acupuntura, ela fez de tudo e nada aliviava. uhum. E na Sim. primeira sessão ela saiu da maca e ela ficou maravilhada com o efeito da liberação. Então, assim, funciona e muito. Principalmente se o paciente mantém a periodicidade, se ele Sim. faz os temas de casa, né, que Ele também é abraça importante. contigo, né? Quando ele abraça aquilo que tu tá propondo para ele, que claro que não é uma coisa só, né? A liberação Sim, abre os caminhos, digamos assim, né? Abre os trilhos, aham, alivia aquela dor inicial, dá a liberdade, aquela leveza, mas para poder entrar outros recursos ali, movimento, isso, né? Enfim, atividades do dia a dia, tema de casa e tudo que envolve se curar de verdade, né? claro. O simples fato da pessoa ficar sem dor, ela já vai ter uma motivação maior para fazer os temas de casa, para fazer os exercícios que a gente pede. E a gente passa uma confiança muito grande para os pacientes e eles começam a nos procurar mais ainda. Porque a gente promete que aquela técnica vai funcionar, que vai tirar dor, e eles veem que realmente funciona. Então a gente fideliza esse Sim. paciente, esse aluno, enfim, E né? e tu acha que, como é que eu vou te dizer? Tu acha não, com certeza, né? Tu te sentiu logo segura para falar isso aqui funciona? Como é que foi esse processo para ti? Sim. Porque na primeira semana que eu comecei a aplicar, as próprias pessoas falavam para mim que aliviava. Uhum. Então foi uma coisa assim, é meio que instantâneo, né? Se a gente Sim. pega bem a prática, as manobras, é, é instantâneo. Então não teve assim nenhum caso
que não tenha dado certo, que eu tenha ficado receosa. Dá certo e não tem erro. Então eu fiquei bem confiante, né? Muito mais confiante com a questão manual, né? E por isso que foi um grande marco para mim, os cursos de liberação contigo. Uhum. Sentiu segura, porque eu vejo assim que algumas pessoas até falam ali comigo no WhatsApp, no privado, ai, mas será que eu vou conseguir? Eu ainda não tenho muita experiência e tal, né? E eu digo, não, vamos lá, eu trabalho com turmas pequenas para poder estar junto, né? Para poder tocar em vocês, para vocês sentirem a minha mão, para já logo começar a desenvolver essa habilidade que também é um processo, né? Quanto mais tu praticar, mais excelente tu vai te tornando em termos de resultado, né? Mas já no final de semana tu já conseguiu de cara, né, esses resultados. Então isso é bem Sim, legal de saber. sim. Considerando que a gente fica o final de semana todo praticando manhã e tarde, dá uma boa segurança para gente. Uhum. E pelo fato de ser as turmas pequenas e tu tá sempre passando nas macas, sempre nos ajudando, é, eu acho que tá excelente da forma que tá. Eu me senti segura e não tive maiores problemas com a aplicação da técnica. Claro que quando tu veio da monitoria em Caxias, eu fiz também. Uhum. Eu acredito que ainda tenha muito que melhorar, sempre tem, sempre vai ter, né? Eu não estou querendo Sim. dizer que, né? Mas eu acho que fazendo os cursos contigo, eles já passam uma boa segurança para gente. Eu não tinha curso nenhum de terapia manual, nenhum. Uhum. Eu fiz um curso logo depois de formada, que nos deu assim uma pincelada de técnica manual. Mas depois eu nunca mais apliquei porque eu não fiquei segura naquela época com esse curso. Então, Ah, assim, eu considero praticamente zerada o meu conhecimento com qualquer tipo de técnica manual. E uhum. eu me senti segura com os teus cursos. Mas ainda tenho muito que aprender. Eu tenho muito o que melhorar a minha, as avaliações posturais, né, a minha visão nas pequenas alterações. Mas Uhum. isso é um crescimento que é com o passar dos anos, com a prática, né? Claro, claro. E aproveitando, já que a gente está aqui, mesmo ao vivo, como é que foi a experiência para ti de fazer a mentoria, que foi aquele nosso encontro, né, para limpar a manobra, digamos assim, tirar dúvidas e eu experimentar também a mão de vocês e dar feedback, é mais assim, é mais assado, é mais forte, é mais leve, tá bom, tá ruim. Como é que foi depois dessa prática para ti? Foi muito importante. Porque às vezes eu achava que eu estava indo talvez um pouco forte demais. E aí tu me Uhum. disse, não, tá excelente, é isso. Então eu já estava segura, porque as pessoas sentiam alívio de dor. E aí tu Sim. me deu mais segurança ainda. Uhum. A questão do posicionamento dos pacientes, né? Que de vez em quando eu fico em dúvida se daqui a pouco de lado eu conseguiria pegar mais, ou de barriga para baixo, ou de barriga para cima. E aí na mentoria tu colocou, tu esclareceu bem. Uhum. E a gente também testou alguns posicionamentos, né? Que Sim. eram melhores do que outros. Isso é importante. Então, algumas Sim. coisas que eu estava fazendo numa determinada posição, eu já mudei depois da mentoria e senti que eu fazia menos esforço para aplicar a técnica, né? Uhum. E a pessoa sentia mais. Porque isso também é importante, né? A gente fazer o mínimo de esforço possível, porque a gente vai trabalhando, né? Chega no final do dia e de repente está cansada. Ou machucado Então, até, né? Se tu não te posiciona é, bem. E isso é uma coisa é, que eu sou chata, assim. Eu vejo que os alunos começam, no começo, acham estranho, né? Porque eu corrijo aqui, baixa o ombro e puxa colar, e espicha uma perna e dobra a outra, né? Para que vocês usem o peso do próprio corpo. Isso é uma outra questão que as pessoas me perguntam. Ai, mas não cansa demais? Mas tu já tá há quase 20 anos trabalhando com isso, tu nunca teve nenhuma lesão? Não, porque quando a gente organiza o corpo da gente, né?
de uma forma precisa também posiciona o paciente, a gente tem o máximo daquela manobra com o mínimo de esforço do nosso físico. Claro, se eu atender 10 pacientes durante o dia, eu vou estar cansada, mas qualquer coisa que eu trabalhe 10 horas no dia, eu vou estar cansada, né? Sim, claro que é importante a gente fazer uma atividade física, fazer uma musculação, mas isso não precisa estar trabalhando com liberação miofascial para saber que é importante, né? Todos nós devemos, Então, né, todos praticar nós aquilo que devemos. pregamos. Ir na igreja. Exatamente. Ir na igreja que Exatamente. mandamos os pacientes e alunos aí servem para nós também, né? Inclusive receber a liberação, nós profissionais também nos beneficiamos muito disso, né? É sim. E aí eu tenho mais uma questãozinha aqui pra gente falar. Se tu fosse, que recado tu daria para quem ainda não descobriu esse universo do tecido facial, para quem ainda não está abordando o tecido facial na sua prática clínica, seja através do movimento ou seja através da terapia manual? Ai, eu diria Corre! que tem que corre, corre, porque é imprescindível o trabalho com fáscias. Eu comecei a perceber a importância da fáscia nas aulas de Pilates, porque eu fazia alguns workshops, algumas aulas com a Tati Chitão em Porto Alegre, que é sensacional, ela é maravilhosa. E ela que começou a colocar alguns movimentos dentro do Pilates, visando ou soltar o tecido facial ou ativar esse tecido facial. Então, ela deu algumas aulas, né, com esse enfoque, passou esses exercícios para a gente, e ela comentou a respeito da liberação miofascial manual ou com rolo, né, que não só com os exercícios. Isso foi antes de fazer os cursos contigo. E aí eu comecei a me ligar. Eu não tinha esse outro lado do manual, né? Sim. E aí que eu fui atrás dos teus cursos. Então, assim, é indispensável que se trabalhe com fáscia. Pensando em movimento e pensando também em soltar. De forma manual, ou instrumental, ou com rolo de liberação. Enfim, de alguma forma, né? De alguma forma. Mas dá um resultado incrível na E questão da quando dor, tu, na questão postural. sim, e quando tu entende também, né, o que que é um preso curto, o que que é um preso longo e como isso interfere na estrutura da pessoa, do teu paciente, né? E aí, se tu só entende de exercício de movimento e não entende como soltar esse tecido facial ou estimular esse tecido facial para ele também se tornar mais forte, né? O tratamento fica, com todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre a face, o tratamento fica por menos da metade, eu acho, hoje em dia, né? É, Sabendo é, tudo que envolve o tecido facial. E uma pergunta, é. em termos de resultado na estrutura do paciente, assim, não só com relação à dor, tu tem percebido mudança estrutural e em termos de ganho de movimento durante a prática do Pilates, por exemplo, não conseguia fazer a flexão lá de T8, T9, que a gente no Pilates é assim, né? A gente sabe o segmento que não mexe. E aí, de repente, tu liberou e conseguiu liberar esse movimento também? Sim. Eu percebi bastante melhora também em mobilidade de tornozelo, por exemplo, liberando a linha superficial posterior, a parte de panturrilha, soltando o tendão de Aquiles, soltando o tornozelo. Alguns alunos que tinham dificuldade na dorsiflexão, por exemplo, liberava muito a dorsiflexão. Liberando o quadril, linha lateral, psoas. Esses alunos fizeram o sentar em Z, que a gente chama, né? As duas pernas para o mesmo lado.
eles começaram a baixar mais e sentar melhor, sentar mais com as duas nádegas no chão, né? Então, o ganho de mobilidade articular é bem visível. Sim. E na estrutura, o que que tu percebeu, assim? Não sei se chegou a tirar já fotinhos de antes e depois. Como é que ficou para ti Sim, eu isso? percebi bastante, por exemplo, pacientes que tinham um shift da caixa torácica, ou seja, o deslocamento da caixa torácica para um dos lados. Fazendo liberação, eu consegui trazer eles muito mais para o prumo, muito mais centralizada essa caixa torácica. Então, esse tipo de deslocamento dá bastante diferença. Os shifts anteriores de quadril também dá para ver que eles conseguem recuar um pouquinho esse quadril conforme a gente vai liberando. E que tem muito a Dá ver para com as ver mudança. faceites, né? E que tem muito a ver com as faceites, essa questão do quadril, né? E aí a gente vai lá e foca em trazer essa pelve mais para cima do pé e de repente melhora toda essa questão, né, da faceite plantar. Que é uma dúvida de muita gente. Ai, o que que eu faço com a faceite plantar? Daí fica lá sovando só aquele pé, né? E muitas vezes nem é lá, né, que tá o problema, tá? Em trabalhar LSA, levar o quadril para trás e aí se resolve, se dissolve. A liberação dá bastante diferente para faceite plantar. Até para E, aqueles pés que são um pouco mais cavos, uhum, liberando linha superficial posterior, a gente consegue reduzir um pouco toda aquela subida, né, do arco plantar. O pé acaba soltando. As pessoas sentem até no próprio calçado que fica mais confortável. uhum. Então, é bastante mudança estrutural que dá para perceber com a liberação. E como é que é para ti, como é que foi para ti, né, que agora já é, inserir esse conhecimento dos trilhos anatômicos, né, no teu dia a dia, para tu desenvolver as tuas estratégias de tratamento, não só com a liberação, mas também através do movimento? Como é que, o que que abriu para ti, assim, nossa, isso se conecta desse jeito, né? O que que é um preso longo, o que que é um preso curto, aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo. Como é que ficou isso? Olha, depois que a gente faz o segundo curso, né, de avaliação postural, é meio que um choque de conhecimento. É como se abrisse, né, os horizontes para entendimento do que está acontecendo naquele corpo. Uhum. Então, logo que eu concluí o segundo curso contigo, eu comecei a fazer uma revolução na clínica, batendo foto de todo mundo. Eu comecei que nem uma louca, bater foto, foto, foto. Fiz uma lista de quem tinha batido e quem não tinha batido. A minha intenção naquela época era de colocar todas essas fotos no computador e avaliar um paciente por um, né? Uhum. Usando o conhecimento que tu nos passou, enfim. Mas te confesso que quando o profissional da área da saúde cai na rotina, é um pouco difícil da gente desacelerar e dispor do tempo necessário para fazer esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, eu tenho um defeito que é a administração do meu tempo. Eu ainda estou tentando melhorar isso, né? Eu ainda tenho essa meta de fazer a avaliação de todo mundo, mas enquanto isso não é possível, o que que eu faço? Eu vejo as fotos desses alunos, vejo o Uhum. que me salta aos olhos, o que é mais importante, e aí a gente traz para o ambiente do Pilates, soltando o que Uhum. está preso curto, ativando o que está preso longo. Então, mesmo que eu Uhum. não tenha tempo para fazer essas avaliações, sentar na frente do computador, organizar, eu já levo isso diariamente para o ambiente do Pilates. E com o teu curso, a gente desenvolve muito a nossa capacidade crítica, né, de avaliação postural. Então, durante até o movimento do aluno, na aula de Pilates, a gente já consegue ver o que está acontecendo, alguma coisa que de repente não tinha visto antes. Sim. Então, o conhecimento a gente leva diariamente na nossa vida Parece profissional.
acaba fazendo parte da gente, já não dá mais para não ver, né? Às vezes eu vou É, caminhar no parque e eu fico avaliando, olha, meu Deus, essa espiral direita aqui, não sei até onde vai esse corpo, né? E assim vai. E com é. relação, eu tenho uma boa notícia, tá? Que eu tô simplificando a avaliação. Então ela vai se tornar mais fácil, né? Eu tô trabalhando em cima disso. E aí eu quero passar para as turmas que já fizeram o curso de avaliação esse jeito mais simples de fazer, porque a gente precisa também trabalhar com a realidade de vocês, né? A minha realidade também, do tempo que a gente ainda tem que atender paciente e tu tem que fazer o acompanhamento desse paciente, a avaliação ela leva um certo tempo, né? Esse olhar e contemplar o corpo do paciente, depois estabelecer todas as conexões que se requerem com esse conhecimento dos trilhos anatômicos, né, Dani? Porque daí com os trilhos Ah, a gente não consegue olhar o pedaço mais, né? E daí um trilho se conecta no outro e um gera uma disfunção e o outro gera outra, e como é que eu resolvo tudo isso, né? é. É, quanto mais breve for, melhor para o profissional da área da saúde. Claro É. que o ideal seria a gente avaliar tudo, todas as linhas, todos os desvios, enfim. Mas é como tu diz, realmente para o profissional da área da saúde que está já com a sua carteira de alunos, de pacientes, que muitas vezes ainda tem que cuidar da gestão do negócio, né? Uhum. A gente sabe que não é tão fácil de É. sentar e dispor desse tempo para fazer esse tipo de coisa. E tu falou uma questão muito importante, assim, e eu até publiquei um vídeo essa semana de um encerramento acho que foi de um encerramento, de da gente topar fazer diferente, né? Que a tendência vai ser a gente ficar numa zona que mesmo desconfortável é conhecida, né? E a gente começar a inserir esses conceitos novos, né? Que se tu for lembrar do curso, muita gente, algumas pessoas, né, sofreram um impacto muito grande com esses novos paradigmas, né? Na forma de abordar o ser humano, de fazer a própria liberação, né? Ainda com medo, será que eu vou machucar? Será que pode doer? Será que isso? Será que aquilo? É, da gente topar, né? A partir de tudo isso que está vindo novo, começar aos poucos, assim como tu está fazendo, né? Ah, eu não consigo fazer tudo, mas o que que eu posso fazer? Ah, eu consigo tirar as fotos e ter esse primeiro olhar. E daqui a pouco, tá, o que mais eu consigo fazer? Ah, agora eu consigo tirar as fotos e fazer o passo número 1 da avaliação, que é descrever a geometria desse corpo no esqueleto. E aí, aos pouquinhos, né, tu ir te desafiando cada vez mais a fazer a mudança que precisa fazer. Porque realmente, quanto mais tu cria essa habilidade de olhar para os corpos, né, dentro desses conceitos novos aí e dessa anatomia conectada, mais rápidos são os teus resultados, porque mais preciso tu vai te tornando, né? Para que tu vai ficar mexendo lá numa linha que não é tão importante para resolver a disfunção desse paciente nesse momento? Vai logo mexer nas que tu precisa mexer, né? Para fazer uma grande diferença. E aí, muitas vezes, depois tu nem vai precisar mexer nas outras, porque a alteração já se resolveu, né? Não sei, É isso. não sei se tu já conseguiu perceber na tua prática isso, que de repente tu viu que tinha comprometimento em várias linhas e tu elegeu aquelas que mais chamam a atenção e tratou, e daí tu vai ver lá na frente, tu já nem precisa trabalhar naquelas que tu viu no primeiro dia. Sim, sim, isso acontece. Acontece Uhum. bastante. O Thomas Myers Eu, fala muito disso. eu costumo bater as fotos de 5 em 5 sessões, assim como tu nos sugeriu no curso, né? E conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo que mudar, né, Uhum. as prioridades, rever algumas alterações que a gente tinha visto, que não estão mais como estava. Sim, isso acontece. Sim.
Isso é uma outra questão bem importante, a gente ter essa coragem, né? Eu já falei em outras lives, de ir lá checar e ainda mostrar para o paciente, né? Deu, olha, melhorou nisso, mas nisso aqui não melhorou tanto, então a gente vai ter que trabalhar mais aqui agora, né? Ter essa coragem, ou nossa, não funcionou isso que eu estou fazendo em termos estruturais, né, tão bem quanto eu imaginava. O que mais eu posso fazer? Né? A gente se tornar um estrategista também dos nossos atendimentos. É diferente, né, quando a gente faz isso. E o paciente, eu não sei se tu percebe dos teus, eles se sentem mais cuidados também. Não sei se já te deram Sim, algum feedback nesse sentido. sim. Sim, já aconteceu de eu tirar fotos antes e depois de 5 sessões e eu não ver muita alteração. Já Uhum. aconteceu. E aí o próprio aluno fez observações que eu não tinha feito. Eu ficava com aquele receio de mostrar as fotos para ele, principalmente com uma mulher, com uma das minhas pacientes. E eu mostrei para ela e ela começou a me falar algumas coisas de uma dobrinha aqui, de uma coisinha aqui. E principalmente na questão estética, né? As mulheres, elas focam muito Sim, na as questão estética. E meninas, a gente é muito. E a gente quer logo ver as alterações posturais. E, Uhum. e aí eles acabam vendo coisas que eu não tinha visto. Então, cada caso é um caso, não dá para generalizar, tem muita coisa que vem junto com o paciente que não tem como a gente querer resolver tudo, questões de crenças que limitam, Uhum. questões de problemas em casa, a questão emocional, até a questão espiritual dos alunos, tudo isso conta, né? Na medida que os alunos vão se abrindo, as pessoas, os pacientes vão se abrindo, né, nas liberações miofasciais, eu sempre procuro ajudar da melhor forma possível, pensando em outras coisas também, pensando no ser humano global, né? Isso Sim. eu acho muito legal, porque a gente tem que pensar em agentes promotores da saúde, e não só naquela técnica que a gente está fazendo naquele momento, né? Uhum. Enxergar o ser humano como um global, que vem com seus problemas, enfim, com os seus sentimentos. E acontece muito das pessoas se abrirem conforme a gente vai fazendo a liberação, que ele se sente cuidado, como tu diz, né? Eles começam a se abrir e a gente vê que tem muita coisa por trás daquele corpo, por trás daquela cabeça. Então, assim, não tem como a gente querer resolver todos os problemas do mundo. Mas eu acho que tentar buscar técnicas que nos auxiliam e Uhum. tentar ajudar as pessoas a serem mais positivas, a daqui a pouco fazer uma meditação. Eu tenho dito muito para as pessoas que eu atendo para meditarem, porque elas vêm com a cabeça cheia de coisa, elas não conseguem estar presentes no momento, principalmente nas aulas de Pilates. E então, assim, dentro do possível, a gente tentar ajudar dessa outra forma, né, essas pessoas. Mas aí é como tu Sim. diz, a gente primeiro tem que se cuidar, a gente tem que fazer isso que a gente está dizendo para eles fazerem. Senão a gente É. não passa nada de confiança, nada de É. segurança para eles, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente cuidar da gente também, né? A gente praticar atividade física, a gente ter uma alimentação saudável, a gente meditar para depois poder ajudar as outras pessoas, senão a gente não consegue. Então, isso tudo é um desenvolvimento que eu venho desde o ano passado, que coincidentemente aconteceu junto com o teu curso, e algumas pessoas também me ajudaram na gestão da clínica, né? E, enfim, me deram umas dicas interessantes nesse sentido. Então, eu acho que a gente se desenvolver também para poder ajudar as outras pessoas, né? Sim, porque às vezes eu vejo que o profissional da área da saúde tem muito aquela coisa assim de ajudar o outro, tudo para fora, né? E a gente precisa antes de ir para fora ver o que está acontecendo dentro também. Dentro, E no curso, às vezes, é bem interessante, porque muitas
muitos profissionais nunca foram tratados, nunca foram tocados, nunca passaram por uma intervenção, né, por uma sessão de físio, enfim, uma massoterapia. É o primeiro contato que eles estão tendo, né, como pacientes, de receber do próprio colega isso. E é muito desafiador para alguns, né? Porque o corpo não entende o que que é aquilo. Então, é a gente ser congruente, realmente, né? Se eu estou falando que fazer exercício é importante, fazer liberação é importante, eu realmente preciso passar pelo processo. E hoje foi bem interessante, eu atendi um paciente hoje, no Pilates até, né? E aí ele queria fazer umas aulas para ver como é que era. Daí eu me propus até, eu atendo ele com a liberação. Daí eu disse, não, eu vou, né, começar contigo o Pilates, porque eu não dou mais aula, né, praticamente. E depois aí tu vai fazer com as meninas. Daí ele disse, não, eu acho que agora eu vou encerrar, eu não vou fazer mais, né? E aí eu propus hoje os exercícios e tal, um pouco mais desafiadores com ele. E ele não estava conseguindo fazer algumas coisas assim. Estava com dificuldade de fazer e se deu conta daquela dificuldade. E aí eu disse para ele, olha, eu acho que para ti, né, eu acolhi primeiro o que ele me disse, né? Não vou fazer, agora eu vou fazer só a corrida, ou não sei o que, não sei o que lá. Eu disse, tudo bem, né? E aí fez os exercícios e daí eu disse, olha, eu acho que para ti seria bom tu pelo menos uma vez na semana tu manter essa prática. Tu tá percebendo o que tá, né, acontecendo nesse momento com o teu corpo? Né? Eu propus um exercício relativamente assim, intermediário, né? E ele não conseguia de jeito nenhum se organizar, porque tinha uns movimentos combinados e a cabeça ia para um lado, o resto do corpo ia para o outro. E aí ele assim, eu acho que tu tem razão. Mas e tu? Tu faz isso? Daí eu disse, faço. Hoje mesmo. Eu fui na musculação de manhã, depois montei lá no meu transporte, depois eu fui na minha aula de Pilates à tarde, porque é outra coisa. É outra coisa que a gente vai trabalhar, né? Outras questões do corpo que tu vai abordar na aula de Pilates. E aí foi bem legal porque eu pude dizer isso com propriedade, né, com segurança, porque realmente eu estava sendo congruente. E ele sentiu isso, e ele disse: "Não, então eu vou continuar fazendo". E tomou essa decisão. Eu vou lá fazer o meu funcional, fazer minhas outras coisas, e uma vez por semana então eu vou continuar fazendo as aulas, porque conseguiu perceber também, quer dizer, a gente já conseguiu despertar uma consciência naquele ser em outros níveis, né? Do corpo, na necessidade do emocional, que a pessoa se sente mais calma depois da aula, depois do toque, enfim. Então, essa é a minha Eu historinha. percebo, aham, eu percebo bastante aqui também que os alunos questionam a gente. Onde é Uhum. que tu malha? Tu É. malha? Onde é que é? Quantas vezes Uhum. por semana tu faz? Tu medita? Como é que é? Como é que é medita? Me ensina a meditar. E aí, como é que a gente vai ensinar se a gente não faz? Ah, Né? fica complicado. Então, eles estão sempre testando a gente para ver, eu acho que a discrepância que existe entre o profissional da área da saúde e deles que não são, né? Eu acho que Sim. eles ficam pensando como é que é a vida desse profissional que quer que eu seja saudável. Deixa eu Uhum. entender como é que é, É. né? Então, esse teste eles fazem constantemente. Eles perguntam o que que eu como, né? Como é que é a Uhum. tua janta? O que que tu toma no café da manhã? Como é que é o teu sono? Eles perguntam tudo. Eles Então, querem assim, saber, bem interessante. a gente tem que conseguir dar o exemplo, porque senão a coisa não vai colar. Exatamente, eu acho que é bem como tu falou, nós como agentes da saúde, né, além da gente, eu vejo, se apropriar do conhecimento, né, principalmente, vou falar das técnicas que a gente trabalha, eu entender o que que é fáscia, eu entender como funciona o corpo dentro dessa visão, né, da tensigridade, né, trazendo isso para nossa biomecânica. Eu tenho que saber explicar para o meu paciente, né, o porquê que eu vou fazer isso,
né? Eu tenho que saber ressignificar para ele o que ele está sentindo. Será que isso é dor mesmo? Ou é uma pressão que tu não conhece, né? Ou é só uma sensação desconhecida. Eu tenho falado muito sobre isso, né? E o Thomas Myers até fez um vídeo sobre essa questão da dor durante a liberação miofascial, ou durante a massagem, como ele chama. E eu tenho que começar a entender o que tudo isso significa em termos de neurociência também, né? Se o meu paciente entender que aquilo que eu estou fazendo é uma ameaça para ele, a resposta pode ser uma dor ainda maior. Então, eu tenho que saber explicar o que que é para que ele se sinta num ambiente seguro, para que aquilo tenha uma relevância para ele, para que eu consiga desenvolver, né, o meu trabalho da melhor maneira possível para aquele paciente. E por aí vai. Então, o conhecimento, ele é fundamental para a gente se sentir seguro na hora de falar e passar isso quando tu tá falando, né? Para que ele também, para que faça sentido para ele aderir a isso. Né? Faça sentido para ele a meditação, porque tu tem um relato para dar para ele da tua experiência. É diferente. Ai, tu faz, mas eu não faço. Né? Não faz sentido nenhum. Né? Então a gente tem que fazer sentido para a pessoa. Agora eu lembrei de algumas situações, logo que eu fiz os primeiros cursos, que eu comecei a falar de fáscia, principalmente nas aulas de Pilates, as pessoas me perguntavam, mas como assim fáscia? É de face? É de rosto? O que É que tu uma faz no dúvida rosto? Daí comum. eu, então assim, a gente tem que ler, tem que se aprofundar nisso para que a gente possa começar a educar as pessoas com quem a É. gente tem contato sobre a importância desse tecido, porque as pessoas não têm a mínima ideia do que seja. A gente Então, tem que falando de ensinar mesmo, tem que tem educar, que é bem como tu ensinar. falou, tem que reeducar. Os conceitos mudaram, né, Dani? E eu preciso entender esses conceitos para poder passar adiante isso, né? Isso. Isso é uma coisa relativamente nova para nós, a questão da fáscia, né? Sim, E se não sim, somos nós, fisioterapeutas ou educadores físicos, massoterapeutas, se não for a gente que vende a ideia da fáscia, ninguém mais vai falar disso, né? Então é, a gente tem que começar a divulgar isso, vender essa ideia, seja durante as aulas de Pilates, ou dentro dos atendimentos, dentro da área que a gente já trabalha, e tentar inserir, seja com o movimento, soltando, ativando o sistema facial, seja com a questão manual, mas tem que começar a divulgar mais, porque e dá uma diferença explicar, né? incrível. E E explicar para o explicar. paciente o que que é isso, que existe fáscia, como é que ela funciona, né? Por que que eu vou mover, por que que tu vai fazer esse exercício, né? O que que o teu corpo, o que que tu vai ganhar com isso, né? Tudo isso tem que ser realmente ensinado. É um processo para todos nós, né? Aqui nas aulas de Pilates, eu normalmente falo, esse exercício é para soltar ou para ativar a fáscia. Esse Sim. exercício é para alongar musculatura. Esse aqui é diferente daquele. Por isso que a gente faz assim. Por isso que a gente faz em Claro. diferentes direções. Enfim, a gente procura sempre esclarecer o aluno. Porque senão ele começa a se perguntar, mas por que que ela está fazendo esse desse jeito e aquele do outro? Né? Uhum. Então eu acho que é Exatamente. papel nosso, né? Explicar e deixar eles cientes do porquê que a gente está fazendo aquilo. Sim, eu tenho isso como um propósito de vida. Sempre tive isso, assim, essa questão de esclarecer para os pacientes, né? De mostrar outras possibilidades para eles, de mostrar que é possível viver sem dor, né? Que é possível inserir na sua prática diária atividades como a meditação, né? Mostrar o quanto é importante cuidar da mente, cuidar da comidinha, cuidar da sua hidratação, que para a fáscia, né? Isso é extremamente importante. Então, é aquela questão, o que que faz diferença, né, para um profissional? O que que faz um ter a agenda cheia e o outro tá lá
né, com pouco paciente rezando para o telefone tocar. Eu acho que é esse a mais que a gente vai fazendo, né? É ir além de tratar só aquele pedacinho do corpo que dói, né? E ir mostrando para ele essas outras possibilidades, né? E agregando na tua prática também, ou um ferramental, né? Como tu que tem a questão das palmilhas, eu vi que tu tem o LPF ali também, tem a liberação, tem a avaliação, tem o Pilates, né? Tu tem um monte de recursos para ajudar esse paciente, isso aí faz muita diferença também. A Até gente, porque a gente tá muitas com vezes 4 minutinhos. Deixa eu só dizer para o pessoal, se alguém quer fazer pergunta, vai lançando a pergunta enquanto a Dani vai falando, tá? E aí a gente responde. Pode falar, Dani. é, eu trabalho com várias técnicas porque eu sempre acho que falta coisas, eu sempre quero saber mais, estudar mais, eu sempre acho que eu estou aquém do que eu poderia estar. Eu sou uma eterna insatisfeita e perfeccionista, então. Mas é interessante porque muitas vezes o aluno de Pilates chega aqui e com o passar das aulas, por exemplo, ela, principalmente mulheres, né, dizem que tem alguma questão de escape de urina, né? E aí, além do Pilates, eu já ensino exercícios hipopressivos. Então, essas áreas, elas sempre se interrelacionam, Sim, cada vez né? mais. E que bom que a gente tem isso, né? E o que eu penso é assim, ó, eu tenho alguns cursos que eu quero fazer durante o ano e talvez eu não atue com eles, né? Eu não exerça a prática daquela técnica, mas eu gosto de conhecer, de saber o que que as pessoas estão fazendo, como é que esse negócio funciona, né? Que ganhos elas estão conseguindo com o paciente. E aí, o que que eu tenho feito? Porque eu tenho essa coisa aí que tu tem também, esse probleminha, esse defeitinho aí. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu encaminho, né, para as pessoas que estão mais focadas no LPF, aquele que está mais focado na osteopatia, aquele que está mais focado na ATM, né? Agora fiz essa saída do Pilates, então eu tenho a profissional que trabalha com Pilates, né? Porque isso é uma outra questão também, né, Dani? Porque é muita coisa que está vindo e a gente precisa eleger aquelas nossas queridinhas, que para mim é minha amada Liberação, né? Há muitos anos já nós duas juntas, e fazer uma escolha, né? Naquilo que o que que eu sou, o que que eu faço, qual é o meu melhor aqui, né? Eu cheguei a essa conclusão. Nossa, liberação para mim, eu acho que eu vim ao mundo, né, para fazer isso. Deus me mandou com esse dom, digamos assim, que eu fui desenvolvendo conhecimento, né? Porque hoje em dia se requer, mas que já veio em mim isso, essa coisa do toque, essa coisa do pegar, sabe, de fazer, né? Né? Eu já falei demais, eu estou me contendo aqui. Não, acho que a gente tem que fazer no YouTube, que daí a gente pode falar 2 horas. Mas enfim, pessoal, tem perguntas aí para nós? Alguma coisa que vocês gostariam de saber disso tudo que a gente falou? Né? Como é que foi para vocês ouvirem esse relato dessa experiência? Eu vi que tem gente aqui da comunidade da fáscia. Aqui, o melhor é sempre ganhar confiança do paciente mostrando resultados. Exatamente. A gente ganha muito, às vezes não precisa nem falar tanto, né? Tu dá a tua explicação e ele experimenta no corpo dele aquele benefício e já sai para o mundo falando que aquilo é ótimo, né? A melhor propaganda que tem é o nosso resultado. Olha aqui, essa aqui é tua, grande Dani, grande profissional. Martini, quem mais que falou? Azante. Assante. O curso de liberação miofascial é um grande divisor de águas na vida dos profissionais da área da saúde. Concordo. A personal Marta, o curso é presencial? Sim, o curso é presencial. O de avaliação, ele também é presencial,
e eu estou estudando a possibilidade de fazer o curso de avaliação online, tá, gente? Eu desenvolvi praticamente todo o meu conhecimento com o que o Thomas Myers tinha online. Depois, como eu já falei em outras lives, eu senti a necessidade de ir até lá, falar com ele, praticar com os dele, né? Enfim. Mas eu aprendi muito fazendo a avaliação online que ele tem disponível lá na página dele, tá, gente? Que é em inglês, é um pouco mais complicado, mas tá lá. São 5 webinars, eu acho que não dá 6 horas de aula, mas é que é riquíssimo também. Eu assisti várias vezes e aqueles webinars ali, eu extraí tudo que tinha dentro daquele webinar. Então, dá para aprender online, tá? A questão da liberação online, na minha cabeça, ainda não faz sentido, tá, gente? Não vou dizer que não vou tomar dessa água, eu não bebo, mas por enquanto eu acho que precisa, pelo menos, a parte prática ser presencial. Quem mais falou? Mais alguém, gente? Será que eu não respondi a alguém? André e Dani, tudo muito verdadeiro, a Ana falou. Legal, Ana. Tudo muito verdadeiro, que bom. Aqui a gente faz ao vivo, né, gente? Deixa eu ver. A Sara, gostaria de saber como você seleciona a técnica que vai ser aplicada no paciente primeiramente. LM, Pilates, palmilhas. É para ti, Dani. Como tu seleciona o que tu vai usar? Quais são os teus critérios aí? Normalmente as pessoas chegam para mim já como um foco, né? Normalmente as pessoas ligam para cá e dizem: "Ah, eu fui encaminhada para fazer avaliação para as palmilhas posturais". Ou as pessoas ligam e dizem: "Ah, eu quero começar pilates", né? Então Uhum. eles já têm um rumo, né, pré-definido. Mas aí eu sempre falo que o ideal é a gente fazer avaliação e aí a gente vê, por exemplo, sobre as palmilhas, a necessidade ou não das palmilhas. Né? Muitas Uhum. pessoas chegam aqui e eu vejo que não é caso de palmilha, que não precisa palmilha naquele corpo. Tem várias outras coisas para serem trabalhadas antes de colocar uma palmilha. E muitas vezes Dani, o pé nem. a gente pode dizer que tudo começa com uma boa avaliação, né? Sim, Vamos sim. falar a verdade. É. Então, assim, de vez em quando as pessoas saem daqui um pouco frustradas quando eu digo que o caso não é para palmilha, mas sim para pilates, que é um tratamento a médio, longo prazo, e de liberação miofascial. Então, elas acham Uhum. que iam sair daqui com uma palmilha no pé e que todos os problemas seriam resolvidos. E a gente sabe que não é assim. Sim, não Então, tem uma assim, pílula mágica. não, infelizmente não tem. Mas as pessoas às vezes acham que sim, né? Então, tudo começa com a avaliação. E aí, daí eu vou dando as diretrizes para essa pessoa. E vou vendo também É. a aceitação, né, dessas pessoas. Porque, Sim, por é aquela. exemplo, Ah, pode falar que eu tô te ouvindo. porque, por exemplo, são pessoas que estão tão enraizadas às suas crenças, aquela atividade física, que elas acabam não sendo flexíveis a ponto de adotarem a nossa ideia, né? Sim, às vezes tem uma resistência da pessoa, porque precisa haver uma permissão, né, do nosso paciente para a gente poder fazer todo esse processo, né, de contribuição, digamos assim, de ir além, às vezes, daquilo que ele veio buscar apenas, né, e falar em cura, por exemplo. E às vezes a pessoa nem quer se curar, ela quer melhorar um pouco, eu já ouvi isso. Ah, eu nem quero ficar 100%, eu quero um pouco para mim já tá bom. E aí, quem somos nós, né? Para falar em cura para essa pessoa que quer só melhorar um pouco. Então, a gente tem que estar muito atento para o que o paciente está comunicando, né? E às vezes é meio obscuro, é um pouco velado, né? Mas quando tu ouve, eu quero melhorar um pouco, isso já tem que te soar alguns alarmes, assim. Gente,
se cair a live, caiu, tá? Mas eu vou falar mais um pouquinho aqui, ó, sobre a Débora perguntando liberação de faces para paciente neurológico. Como atuar, já que me parece que existe a necessidade da consciência do paciente. Olha, Débora, tem uma aluna até aí de Caxias, Dani, a Alice, eu não lembro o sobrenome dela agora, que ela atua com um paciente neurológico e ela nos deu um relato de que, e mandou algumas fotos até de pacientes espásticos dela, que ela conseguiu muita melhora, muita melhora. Então dá para atuar. Claro, se eu for atuar pedindo, por exemplo, que o paciente faça movimentos, que a gente sabe que melhora o deslizamento entre as diversas camadas faciais, talvez eu não consiga, né, um resultado assim tão rápido. Mas mesmo assim, sem pedir movimento, eu já atuava sem pedir o movimento do paciente antes de ter esse conhecimento e eu tinha bons resultados. Então, acho que eu não é o meu perfil de paciente, tá? Mas eu tenho alguns relatos de algumas pessoas que atendem e que é possível e que dá resultado sim. Eu acho que dá para dar uma pesquisada também no PubMed, ver o que tem em termos de artigos de outros lugares do mundo, enfim, e de estudiosos que estejam vendo especificamente essa questão com o paciente neurológico. O que a Liege aqui, que está sempre presente no Baile Rio, entendi, bastante esclarecedor, Gurias. Muito obrigada, parabéns, adorei, quero mais lives. Sim, Sara, vamos lá. Eu quero te ver no curso de avaliação, que vai ter em abril ou maio, em Caxias, não me lembro direito. Que mais, gente? Mais perguntas? Eu deixei de responder alguém? Levanta a mãozinha para mim, porque talvez tenha ficado lá para cima e o meu deu uma travadinha aqui e eu não consegui ver. Muito bem. Ah, a Liege disse que foi sem querer a risadinha. Tá bom, eu não tinha entendido. Então, Dani, eu quero te agradecer mais uma vez pela presença, te dizer que foi ótimo poder receber esses feedbacks aí ao vivo, né? E, e que a gente faça mais, né, daqui para frente. Vamos ver depois que tu fizer as avaliações de todos os pacientes, né? Antes e depois, vamos fazer uma live especificamente sobre avaliação postural nos trilhos anatômicos. Ai, foi um prazer, Deia. Te agradeço de novo o convite. Agradeço todo o conhecimento que tu passou para a gente nos cursos, que tu vem passando nas lives. Quando eu posso, eu vejo. E tu é uma grande profissional e uma grande Obrigada. incentivadora, não só na questão profissional, mas do desenvolvimento pessoal da gente também, né? Passa isso nos cursos. Então, te agradeço de coração. Ai, obrigada. Olha, alguém perguntou quando vai ter curso, tá? Vai ter curso em Porto Alegre dias 8 e 9 de fevereiro e tem a agenda lá na página do @Instituto Actiune das outras cidades que eu vou estar, tá, gente? Então, obrigada. E agora vamos pensar em mais assuntos para mais lives, então. Eu quero saber muito sobre a LPF, então talvez a gente possa combinar para falar sobre isso. E o tema da live da semana que vem vai ser a biotensegridade. Que essa eu precisei de mais tempo para montar e a semana que vem a gente vai falar mais bem, assim, o mais profundo possível, né, para quinta-feira que vem. Tá bom? Então, uma boa noite para todos. Boa noite, Dani. E a gente se Boa fala. noite. Obrigada. Tchau, tchau.